30 segundinhos. Muito boa noite, meu nome é Moisés Lima e faço parte da EagleCare. Hoje nós estamos realizando uma live muito importante, uma live que vai esclarecer muitas dúvidas sobre a questão, aspectos jurídicos e também de segurança pública em tempos de Covid-19. Lembrando que essa iniciativa dessas lives é uma parceria da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, com o Parque Tecnológico Tecnocinos, Parque Tecnológico Sonopol do Tecnocinos, e também com a startup EagleCare, né? Juntos, foi desenvolvido funcionalidades de um aplicativo de saúde para que municípios e também hospitais públicos possam ter uma ferramenta tecnológica que auxilie no enfrentamento contra a pandemia do Covid-19. Uma das propostas dessa parceria é também estar realizando essas lives para levar informações e orientações para a sociedade sobre essa pandemia e também aspectos relacionados ao Covid-19 e às nossas vidas na rotina diária. Então, quero agradecer aqui para fazer a abordagem e tratar desse tema sobre aspectos jurídicos e também sobre a questão da segurança pública em tempo de Covid-19. Nós temos duas pessoas, dois convidados aqui, que vão nos ajudar a fazer essa abordagem. Então, nós temos aqui o policial civil Leonel Hadi. Obrigado, Leonel, pela tua presença, pela tua participação. Prazer estar te recebendo aqui. E também a professora Daniela Pelim. Bom, vou fazer uma apresentação rápida aqui de ambos, né, para vocês poderem conhecer e saber quem é a Daniela e também o Leonel. Professora Daniela Pelim, professora do programa de pós-graduação do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, doutora em Direito Público, mestre em Direito da Sociedade da Informação, pesquisadora em Direito e Novas Tecnologias, membro do grupo de pesquisa JUSNANO/CNPq e membro da European Society International Law. Leonel Hadi possui mestrado em Direito, com ênfase em Direitos Humanos, especialização em Direito Penal e Processual Penal, especialização em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, especialização em História Contemporânea, bacharelado em Direito, licenciatura em História e graduando em Ciências Econômicas. Também ocupa o cargo de agente da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, sendo operador tático do Grupo Escorpião da Polícia Civil, atuando na Divisão de Homicídios de Porto Alegre. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela presença para fazer vamos dizer assim, esse esclarecimento à sociedade sobre esse aspecto, né, essa outra face, vamos dizer assim. Acho que essa pandemia tem várias faces, a face da saúde, a face econômica, mas também tem essa face jurídica e também do aspecto da segurança pública. Então, eu começo com a professora Daniela, fazendo a seguinte pergunta, né? Muitas pessoas, né, alegam que é um direito constitucional, né, individual, a escolha do uso da máscara ou não, né? Se o Estado e o município, por exemplo, possuem decretos que determinam que o uso
da máscara é obrigatório, né? Em espaços públicos e no comércio, por exemplo, né? O fato de não utilizar a máscara é algo ilegal? Ou seja, quais são as penalidades possíveis? Bom, obrigada, Moisés, pelo convite. Boa tarde. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa live com vocês. Ao Leonel, muito obrigada por essa parceria nessa discussão. Eu espero que nós possamos atender as demandas de conhecimento, de perguntas, né? E eu já começo dizendo, infelizmente, né, que existe penalidade, né? Existe um contexto, né, em que nós estamos inseridos que é de interesse público. Então, veja, muito embora eu esteja contrariada, usando máscara, sofrendo isolamento social, ninguém está feliz com essa situação. Ela é juridicamente válida, as restrições que são impostas, elas são constitucionalmente positivas, porque elas são permitidas pela nossa Constituição Federal. Em casos excepcionais, as liberdades individuais de ir e vir, elas podem ser restringidas, e no caso da pandemia, seria um caso clássico para que isso acontecesse, né? Vejam que ao longo da nossa história, as nossas últimas gerações não têm conhecimento disso, né? Mas não tem vivência, essa experiência histórica, né? Por isso que é tão impactante para nós. De qualquer forma, eu imagino, eu penso e sinto que as restrições mais impactantes para nós é quando nós pretendemos acessar comércio, padaria, shopping, supermercado, é quando o impacto da restrição fica mais violento. De qualquer forma, é obrigatório o isolamento, é obrigatório o uso da máscara, é obrigatória a restrição de distanciamento, é obrigatória o controle de acesso aos lugares públicos e as pessoas estando fora da sua casa, num ambiente de trânsito público, seja no comércio, seja na praça, seja na via pública, essas restrições, elas são legais, e porventura, se elas são desrespeitadas, o supermercado pode impedir a pessoa de entrar, o comércio pode restringir a entrada de várias pessoas ao mesmo tempo, colocar uma restrição na porta da loja, colocar uma restrição no supermercado, obrigar as pessoas a porem álcool gel nas mãos, a passar por um processo de higienização, que, por óbvio, causam um desconforto, mas essas restrições, elas têm amparo legal, e uma vez desrespeitadas, tem uma série de implicações jurídicas, que, dentre elas, civil e penal, que as pessoas podem ser submetidas compulsoriamente, de uma forma a agravar o impacto negativo do desconforto e ter implicações desnecessárias, porque, veja, é uma situação momentânea que reclama que todos nós deixemos um pouco a nossa individualidade para compartilhar um ambiente coletivo, né? Viver em sociedade é compartilhar um ambiente coletivo. Então, quando eu abro mão da minha liberdade para poder viver em sociedade, uma das coisas que podem acontecer é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Então, não adianta eu querer viver em sociedade de forma individual. Né? E agora, com a situação da Covid-19, isso fica muito mais claro, né, que as pessoas têm que ter um estado mental de resiliência para poder suportar as restrições civis e de trânsito, de ir e vir, sob as penas de sofrer um agravamento de uma desobediência civil, ok? Tá certo, então, obrigado, professora Daniela. E, Leonel, tá? Nessa situação, né, de existência de decretos, né, do Estado, no caso, dos poderes, do Estado mesmo e o município, né, tornando obrigatório o uso das máscaras, qual é o papel da segurança pública, né, neste momento, no caso do descumprimento dessas normas normativas? Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser presa? Primeiramente,
uma honra ir com vocês aqui, né, nesse debate e toda a audiência também né, dessa audiência que tu tem aqui nesse canal, que é muito importante que a gente tenha esse espaço de diálogo, né? Bom, em relação à função da segurança pública nesse contexto de pandemia, ela tem uma função muito mais... menos fiscalizatória até do que de esclarecimento para a população sobre a questão dos riscos da doença, da necessidade de seguir as determinações dos decretos. Muitos decretos, a maioria dos decretos são municipais, então cada município vai ter uma determinação específica, principalmente os estados e municípios têm feito seus decretos, né? O governo federal, a gente já sabe que abdicou dessa pauta, né? No sentido de... o objetivo do governo federal seria liberar totalmente as atividades, né? O que teria nos levado a uma situação muito pior. Mas, enfim, né? O STF determinou, então, decidiu, né? Uma decisão do STF, que os municípios e os estados têm autonomia para fazer seus decretos em relação à pandemia, e foi o que, né, é o que está sendo realizado. Então, cada estado e cada município tem uma realidade distinta, tem regramentos distintos de distanciamento social, e a função dos órgãos de segurança pública é justamente fazer o esclarecimento das regras e, no segundo momento, fazer a fiscalização se essas regras estão sendo cumpridas ou não. Então, a gente tem diversos casos aí filmados de descumprimento de normas municipais que desencadearam em atritos, né? Depois a gente vai debater isso mais adiante, né? A gente vai desenvolver um pouco mais esse ponto, né? Mas demonstra o quê? E se a gente for observar como desencadeia esse conflito, tem muito a ver com essa questão de esclarecimento, né? Dificilmente, se tiver o bom senso, né, o agente da segurança pública automaticamente vai estar lá e vai criar uma situação tal de pronto, né, de imediato, de inopino, aplicar uma multa ou realizar uma condução até uma delegacia. Provavelmente, boa parte dos casos, houve um diálogo anterior que depois, né, não sendo compreendido, desencadeou para aquela situação. Então, a gente tem uma questão focada na segurança pública, em questões de crimes, né, cometidos pelas pessoas que não estão cumprindo os decretos, que tem uma tipificação, né, tem um artigo no Código Penal exatamente que enquadra, né, pode ser desde desobediência até depois o artigo 268, né, que é a infração de medida sanitária preventiva. Então, quer dizer, mas não existe, digamos assim, a prisão, né? Essa ideia que a gente tem de que desobedecer um decreto municipal ou um decreto estadual em relação ao distanciamento social, que isso, né, gera prisão, muito dificilmente vai gerar um caso de prisão. Geralmente vai ser uma multa, vai ser uma prestação de trabalhos comunitários, né? A penalidade vai transitar nesse caminho, né? Infelizmente, a gente nem deveria ter esse tipo de penalidade prevista, porque as pessoas deveriam ter consciência e entender que a ciência está dizendo, né, que o distanciamento social é a única forma de não contaminar o próximo, e o uso da máscara, né, principalmente. Mas a gente vê que a gente vive numa sociedade que tem uma séria dificuldade de compreender o coletivo. Então, eu vejo a questão da segurança pública nesse aspecto muito mais de conscientização, de repassar informação e fazer observar se as regras estão sendo cumpridas, muito mais nesse aspecto do que no aspecto, né, de condução, de prisão e tal. Agora, é claro, por exemplo, a pessoa chega, olha, esse estabelecimento está agindo de forma ilegal, provavelmente vai receber uma multa. Né, mas daqui a pouco o proprietário daquele estabelecimento diz, não, mas eu não estou nem aí, vou continuar aberto, não adianta aplicar nada. Bom, daqui a pouco sim, pode ser conduzido, né, dependendo do que vai desencadear, aí pode ter uma condução para averiguações no sentido de, bom, que penalidade que vai acontecer, quais foram
os delitos que foram cometidos ao longo desse procedimento, mas dentro da ideia da pandemia em si, dificilmente vai desencadear num aspecto de prisão, vamos dizer assim, né? Tá certo. Obrigado, Leonel. E lembrando sempre que está aberto para perguntas, tá? Nós estamos recebendo aqui já alguns olás aqui. A Célia Cruz está dando um olá para a gente, a Valéria Garcia também, a professora Edelvira lá de Torres está dando uma boa noite. Então, mandem perguntas que no final vai ter um bloco só para responder as dúvidas e questionamentos acerca desses temas que a gente vai estar abordando sobre segurança pública e também aspectos jurídicos em tempos de Covid-19. E, voltando aqui, então, para uma outra questão aqui que é bem importante, que as pessoas perguntam sempre, professora, que é o seguinte, se uma pessoa não está utilizando a máscara, né, e apresenta sintomas, né, compatíveis com o Covid-19, né, mesmo assim ela se nega a realizar exame, por exemplo, estou com sintomas, mas eu não quero realizar os exames, tá? Existe a possibilidade dessa pessoa realizar esse exame de maneira compulsória, ou seja, o município, o estado, no caso, obrigam ela a realizar esse exame frente aos sintomas que ela está apresentando e o risco que ela pode estar apresentando, né, levando para outras pessoas que convivem próximo? Vejam, né, sim, a depender do contexto, né? Por exemplo, nós temos muitas instituições, não da área comercial, de supermercado, shopping, ou da área do comércio de consumo, mas, por exemplo, casas de repouso, hospitais, instituições que trabalham com saúde e estão com pessoas sob os seus cuidados, essas pessoas, elas são submetidas ao teste do COVID tranquilamente, e se elas se recusarem a passar pelo teste do COVID, existe a possibilidade de elas serem compungidas, né, para fazer o teste, mas para isso precisa de ordem judicial, tá? Então, ninguém é submetido compulsoriamente a fazer teste, seja ele qual for, de paternidade, de Covid, seja ele qual for, sem ser uma ordem judicial, ok? E nessa questão dessa necessidade compulsória, o juiz também não vai fazer nada, não vai autorizar a pessoa a ser constrangida a um exame desse sem uma determinação médica. Então, pode, sim. Em que condições pode? Uma ordem médica e uma ordem judicial, e aí a pessoa é submetida compulsoriamente, e mesmo compulsoriamente, se não se submeter, aí tem outras implicações jurídicas. De qualquer forma, uma pessoa transitando na rua, não, ninguém vai compelir alguém a fazer exame de Covid, a não ser em situações em que a pessoa está propensa, está num ambiente, né, como eu disse, uma casa de repouso, um hospital, uma clínica de atendimento médico, a situação autoriza que ela seja compulsoriamente submetida ao teste. Por exemplo, os trabalhadores dentro de uma empresa, eles podem ser compulsoriamente ou podem ser convidados a fazer o seu exame de Covid, sob as penas de ser compulsoriamente ou sob as penas de não fazer e ficar em casa, né? Então, por quê? Porque o interesse público nessa condição, ele prevalece. E se aí uma pessoa, ela está no comando, ela está gerenciando, ela está tomando decisões em prol de uma coletividade, ainda que num ambiente privado, por exemplo, numa casa de repouso privada, ou numa clínica de saúde também privada, fora da esfera do hospital público, ela tem por obrigação legal, porque o serviço que ela presta é um serviço de interesse público, como a saúde, então ela tem o dever legal de fazer essas coletas, de fazer esses controles, porque senão ela responde, né? Então, as pessoas que estão sob o cuidado daquele lugar precisam se submeter,
porque quem está gerenciando e controlando aquele ambiente tem obrigação legal de trabalhar para cooperar com a erradicação da pandemia, com o controle sobre o problema ali local. Mas se a pessoa estiver transitando na rua sem Covid, no ambiente familiar, enfim, aí claro que não, ela não vai ser submetida compulsoriamente, mas em algumas ocasiões esse compulsoriamente ele pode acontecer. Claro que o compulsoriamente não é de imediato, né? A pessoa sempre é convidada porque ela tem um direito constitucional garantido de dizer não, né? Mas, a depender do cenário, isso pode, mas reclama uma ordem judicial e uma determinação médica. Tá certo, então, obrigado, professora. E, ou seja, né, não é bem assim, eu não quero, mas se vier uma autorização judicial, né, a pessoa vai ter que estar realizando, sim. Bom, e, Leonel, sobre a questão das festas, né, dados da Brigada Militar, né, nessa semana, inclusive, saiu uma reportagem que o Rio Grande do Sul, desde o início da pandemia, ele já encerrou, né, somente aqui no Rio Grande do Sul, mais de 267 eventos, né, clandestinos. Né? O que caracteriza, né, o evento clandestino? Né? Por exemplo, um almoço de final de semana com familiares, ele pode ser considerado um evento clandestino? Né? O que caracteriza uma atividade para ser clandestina nesse ambiente, nesse contexto de pandemia? Seria a atividade estar de desacordo com um decreto municipal ou estadual, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem aquela questão das bandeiras, áreas laranjas, áreas vermelhas, e ali tem uma série de regramentos que surgem a partir da determinação de qual área aquele município se encontra. Então, quer dizer, quanto mais, né, vermelho, preto, mais tem que ter distanciamento, mais restrições a atividades. Então, na verdade, é isso. O que determina o que é clandestino ou não é o decreto que está vigendo naquele espaço, naquele momento. Então, agora, o fato, em todos os decretos, em todas as digamos, determinações dos órgãos públicos, a aglomeração de eventos sociais como festas, ela é vedada, né, proibida, em todas elas. Porque é justamente o maior vetor, né, do Covid, né, da propagação da pandemia, são as aglomerações, principalmente em festas que tem pouca ventilação, muita proximidade, troca de saliva, utilização de copos, enfim, né, a gente tem uma troca de contato, né, entre as pessoas que faz com que esse vírus ele se propague de uma forma absurda, assim como ocorre nas escolas, por exemplo, também. Tudo onde o Covid ele funciona muito por clusters, né, que segundo os cientistas falam, clusters são grupos, são, digamos, ambientes restritos de várias pessoas juntas. Então, escolas, hospitais, delegacias, batalhões, né, onde tem grupos de pessoas que se reúnem. Então, a gente observa que festas, então, com certeza estarão em desacordo com os decretos, né? Crime de desobediência, provavelmente tem alguma penalidade civil ali, alguma multa, alguma situação de cassação de alvará, depois isso vai desencadear em relação à prefeitura, a questão da SMIC, da SMOV, se for alguma obra irregular, né? Aí vem uma série de questões que desencadeiam dessa ação. E em relação ao almoço de famílias, né, eu acho que tudo é uma questão de bom senso. É uma questão de a gente avaliar o bom senso. Uma coisa é um almoço de família, com avô, avó, pai e os filhos, com distanciamento, sem abraços, né, cada um com a máscara, só tira para comer cada um no seu canto. Outra coisa é almoço de família com uns 20, 30 pessoas, como se fosse aqueles encontros de família anuais, assim, ou aniversário do bisavô, que daí vem família de tudo que é lugar, né? É uma questão de bom senso, é óbvio, né? Vamos ser honestos. Isso vai acontecer num ambiente restrito, um ambiente de residência, que a polícia não vai entrar lá para averiguar, não vai ter um fiscal entrando na casa das pessoas, porque é ilegal, até não tem um mandado judicial para isso.
Não tem como a pessoa, por mais que exista um ato flagrante de desobediência, que seria um ilícito acontecendo, que legitimaria a entrada na residência, dificilmente isso vai acontecer pelo bom senso. As pessoas não... Né, fica desproporcional, né, tu fazer uma ação dessas. Agora, a gente também tem que ter o nosso bom senso, ter a nossa consciência de dizer, olha, se está se dizendo que o distanciamento social mínimo é de 3 metros, tal, máscara, né, não tem como fazer, por exemplo, se é um apartamento pequeno, tu botar lá dentro daquele apartamento 15 pessoas, 10 pessoas. Então, quer dizer, se tu põe muita gente nessa questão dos almoços de final de semana no mesmo ambiente, com certeza tu está descumprindo o decreto, ponto. Tu saiba que você está infringindo uma lei, né? Está cometendo um crime, está em desacordo com as determinações legais. Aí é uma questão muito mais de consciência do que de resultado penal. E está colocando a vida das pessoas em risco, né? Mas é o que eu digo, se for um almoço, né, dentro das normas, respeitando as normas, mesmo que se reúna a família, mas respeitando essas normas de distanciamento, de máscara, quantidade de pessoas pelo ambiente e tal, que tem cálculos isso, né? Acho que é 16 metros quadrados, uma coisa assim, a média que eles consideram 16 metros quadrados para cada pessoa. Bom, não tem problema. Agora, se começa a aglomerar demais, aí tu está em desacordo com a determinação legal. Tá certo, obrigado, Leão. Ou seja, tem que ter consciência da situação que a gente está vivendo neste momento, né? Que é, enfim, de uma pandemia e saber que o vírus não existe uma cura, não existe uma vacina ainda, os testes ainda estão sendo realizados, as pesquisas ainda estão sendo realizadas, então tem que ter o bom senso que vamos dizer assim, a solidariedade e a empatia com o próximo nesse momento. Então, professora, uma pessoa, né, que comprovadamente ela transmitiu para outra pessoa, né, o novo coronavírus, né? Essa pessoa, ela pode ser responsabilizada civil e criminalmente, né? Ou seja, existe essa possibilidade? Pois é, sim, a depender do contexto. Porque, veja, há alguns anos atrás, nós tivemos essa mesma discussão com o HIV, né? E o Código Penal, o Leonel é melhor do que eu para dizer a esse respeito, ele configura uma tipificação criminal, ou seja, a pessoa pode responder criminalmente, ser condenada a penas duras, inclusive, quando ela sabe que tem uma doença contagiosa e propaga propositalmente. Então, a diferença está no propósito, né? E aí, então, se ela tiver a pretensão de se vingar, por exemplo, de alguém tendo coronavírus e promove uma situação de encontro, de proximidade, de afeto, de troca, de beijo, seja lá o que for, que possa contaminar essa pessoa com o Covid-19, ela poderá responder a um processo judicial e ser apenada duramente porque ela deliberadamente usou o Covid que ela tinha como ferramenta de vingança, por exemplo, né? Então, claro, isso é, dentro do direito penal, uma implicação muito rigorosa, é uma questão de investigação dura, porque isso tem que ficar provado que foi de propósito, né? Então, aí a pessoa vai ser responsabilizada mesmo. Agora, o Covid, ele tem todo um processo de 7, 15 dias de incubação, até os sintomas aparecerem, um aparece cedo, outro aparece mais tarde, tem gente que nem aparece o sintoma, e aí fica um pouco mais difícil da gente ter a esfera penal sobre essa condição, porque ela é imprevisível, a pessoa às vezes nem sabe que teve Covid, né? Ou às vezes demora para saber que teve Covid, né? Eu já estive numa situação onde a pessoa já estava infectada, mas ainda bem que a condição do ambiente era de respeito às regras de isolamento, de máscara e de distanciamento, mas a pessoa já estava infectada com o Covid e 2 dias depois ela foi hospitalizada. E eu estive com ela nesse ambiente quando ainda os sintomas não haviam sido manifestos, né? Mas eu não peguei Covid. Por quê? Porque as regras naquele ambiente, elas estavam sendo respeitadas, eu tinha consciência, a pessoa consciência, a outra pessoa consciência,
e nós conseguimos fazer as nossas tarefas no mesmo ambiente e ninguém pegou Covid e a pessoa já estava infectada. Ela não foi para aquele lugar sabendo que estava, né? Então, claro, existe toda uma questão, como o Leonel vem repisando, né? Diz um estado mental de consciência coletiva que nos faz, né, ter resiliência para entender o quanto o outro também é parte do todo, né? E isso a gente conversa muito na universidade, e essa informação ela é muito preciosa, porque viver em sociedade não é um interesse individual, né? O interesse individual eu consigo ter dentro da minha casa, e se tiver, porque se eu viver em família, o meu interesse também o meu interesse individual também ele é diminuído em relação à minha família. Então, a gente nunca tem todos os interesses individuais satisfeitos, né? E viver em sociedade é isso, é considerar o outro no mesmo espaço. Então, vejam que é possível, isso seria uma crueldade muito grande usar o Covid-19 como uma arma, né? Como uma arma. Mas, uma vez usado como arma, isso tem consequência jurídica, tem consequência penal, aí eu passo a bola para o Leonel, né? Tem consequências duras e seria uma crueldade social passível realmente de uma repressão e de uma repulsa social, né? É isso. Tá certo, então, obrigado, professora Daniela. E, Leonel, acompanhando as notícias, né, sobre o trabalho dos agentes de fiscalização e de segurança pública, né, é muito claro a resistência de uma parcela da população que nega-se a adotar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, né, inclusive utilizando de argumentos preconceituosos, discriminadores, né. Um indivíduo que realiza esse tipo de, vamos dizer assim, de ataque, né, ele pode enquadrar-se a que tipo de crime dentro do Código Penal brasileiro, né? Por exemplo, desacato à autoridade, o que outros, vamos dizer assim, enquadramentos podem ser realizados? Depende do que é dito, né, durante essa questão. Por exemplo, se um agente público determina, por exemplo, coloque a máscara, tu não coloca, tu entra no crime de desobediência, né? Tu está desobedecendo uma ordem legal emanada por um agente público que tem naquele momento, ele é o Estado, ele representa o Estado, então ele tem aquele poder naquele contexto, né, em nome do Estado. Então, já começa por desobediência. Existe uma norma legal que está sendo descumprida a partir de um comando, emanado através de um comando de um agente público. Bom, disso, tu pode desencadear para desacato, né? Quando tu, através tu te manifesta de forma ostensiva contra aquele agente público que está imbuído daquela função, né? E a partir do desacato, tu pode entrar desde uma injúria para uma injúria racial, por exemplo, né? Como a gente viu naquele caso do desembargador lá com o guarda municipal. Então, a gente vê que ele desencadeou, foi de uma desobediência para um desacato, o desacato foi para uma injúria racial, e claro, e essas questões, além do penal, também podem ter resultados no civil, em termos de indenização, danos morais, toda essa questão, principalmente se isso é publicizado de alguma forma, ou ser feito, geralmente isso vai ser feito publicamente, não vai ser só entre duas pessoas, isso vai ser feito... Porque como se a fiscalização ela está ocorrendo no ambiente público, né, um ambiente de trânsito de pessoas, então isso vai ter uma repercussão relativamente grande de pessoas tendo acesso a isso. Então, basicamente, isso ficaria entre essa questão da desobediência, do desacato. Bom, aí, por exemplo, as questões de... então vamos te conduzir, já que tu não está querendo, né, acatar a determinação, tu causou um crime, né, tu fez uma ofensa aqui, tu não quer te identificar e tal, vamos até a delegacia, e aí a pessoa resolve que não vai, né, não vou, e começa numa situação de embate com os agentes públicos. A gente pode ir para resistência, né, aí já teria uma sequência de crimes aí sendo cometidos, né, a partir de uma abordagem vinculada a uma não obediência de uma norma
vinculado ao Covid. Então, a gente teria uma série de... Dependendo, cada situação vai desencadear, mas a gente vê que isso aqui que eu narrei, a gente já observa em vários vídeos, em várias realidades aí, né? Começa uma desobediência, vai para um desacato, passa por uma injúria qualificada, que é uma injúria racial, depois já caminha para uma resistência, né? E aí, não aquele outro crime, né? Que é não dar os seus dados, não trazer os seus dados oficiais quando são requisitados por um agente público, né? Que é a da Lei de Contravenções Penais, né? Se negar, se identificar, e assim vai. Dependendo da vontade do abordado, ele pode ter bastante tipificações aí nas suas costas, né? Através de um simples ato que ele poderia estar fazendo, não desencadearia, né? Não traria todo esse prejuízo para ele ali no futuro. Então é bom pensar bem na hora de agir, né? Numa situação que é para o bem de toda a população. Tá certo, Leonel. A gente tem que pensar no próximo mesmo, ter essa empatia, né? Porque é uma questão muito simples, basta utilizar uma máscara, realizar as medidas de higiene pessoal para que a gente possa estar superando o mais breve possível essa pandemia aí. Bom, a gente vai para o nosso último bloco, então, para perguntas. Eu recebi uma pergunta aqui que eu vou compartilhar com vocês. Tem uma pergunta aqui que eu recebi aqui, que eu estou enviando aqui, ó. Dúvida, é permitido dirigir sem máscara? Estou colocando aqui. E ressaltar a todos que a gente está aberto, tá, para perguntas, né? O pessoal que quiser, tem dúvidas, enfim, pode mandar, ou enviar aqui para o aplicativo aqui pelo Eagle Care, ou também aqui enviar pelo próprio Facebook aqui, que o Leonel e a professora Daniela vão estar respondendo. Alguém se voluntaria para responder essa pergunta? Eu vou fazer o meu primeiro comentário. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque, veja, eu também sou motorista, tá? E quando eu estou sozinha no carro, eu entendo que é tranquilo, eu não tenho risco nenhum de contágio. Agora, se eu vou colocar passageiros para estarem comigo no veículo, aí eu entendo que eu tenho que colocar máscara. Por quê? Porque o objetivo da lei, o objetivo da proteção, o objetivo da condução da pandemia, ela se resume em poucas palavras: o isolamento, a máscara, a restrição de entrada em lugares por causa da aglomeração, a restrição de permanência por causa da aglomeração e a informação. Então, veja, qualquer pessoa pode decidir sobre a Covid, né? Porque nós estamos num Estado de direito democrático constitucionalmente estruturado. Então, os cidadãos estão sendo chamados a tomar decisões sobre o desenrolar da Covid. O decreto municipal, governamental, a União, ninguém falou que no carro, então, entra de máscara. Quer dizer, nós não precisamos ter uma lei que defina todas as condutas. Não almoce com mais de 4 pessoas, não ande... Então, assim, isso é o papel que nós ocupamos. Então, a lei diz o seguinte: não pode aglomerar. Ok. Então, se eu vou tomar uma decisão de Covid, eu vou andar de carro sozinha, eu vou me sentir à vontade, vou tirar a máscara. Mas espera, eu vou carregar passageiro? Então eu vou pôr a máscara. Então é o que o Leonel vem falando, é uma questão de bom senso, porque a lei, ela não precisa dizer tudo para nós. A lei, ela nos empodera, ela nos dá a condição de fazer a gestão desse processo de Covid. É isso que as pessoas não entendem. Estamos todos envolvidos no processo de gestão dessa Covid, todos queremos sair. Então, não é assim, o Estado que tem que cuidar de tudo, o Estado tem que fazer lei para tudo, senão, se não tem lei, eu não vou obedecer. Não é assim que funciona, né? Um Estado democrático, as liberdades são de decisão dos cidadãos. Então, quanto mais rápido nós entendermos que cada um tem um papel a desempenhar na tomada de decisão, eu posso decidir
sobre a Covid e a minha decisão vai impactar no meu município, as coisas vão melhorar rapidamente. Então, esse de é permitido dirigir sem máscara, essa pergunta é ótima, porque se eu estiver sozinha, eu posso dirigir sem máscara, mas se eu tiver passageiro, eu não posso dirigir sem máscara, mesmo porque o passageiro ele nem vai ficar a 4, 5 metros longe de mim, ele vai ficar muito próximo, mais um motivo ainda para eu usar o isolamento, deixar inclusive os vidros abertos. Esse é meu posicionamento, não sei se o Leonel concorda com isso. Porque, veja, a lei não diz isso, então eu tenho que decidir sozinha. E aí eu passo a bola para ti. Não, de acordo, exato. Se a gente tem uma determinação de distanciamento mínima, e a gente sabe que os veículos, né, não são compatíveis com esse distanciamento, a gente tem que tomar o maior cuidado possível. E o mais importante que se diga da máscara, a máscara, ela tem um efeito muito menos de proteção de quem está usando do que de uma lógica de que quem está usando não contamine terceiros. Então, quem usa a máscara, na verdade, é muito menos para que ele não se contamine do que para ele não contaminar outra pessoa. Ele está usando justamente para não contaminar outras pessoas, né? Agora, não sei se é contaminar ou infectar. Eu estou na dúvida que acho que é infectar, né? Acho que contaminar é objeto e infectar é quando tu passa, né? Mas, enfim, grosso modo, lato sensu, tá? Mas o que eu quero dizer assim, utilizar máscara é um símbolo de cuidado com o próximo, muito mais do que uma lógica de que, eu estou me protegendo. Isso que é bom que se diga, né? Tem várias pesquisas que demonstram isso. Então, usar máscara dentro do veículo, quando está transportando outras pessoas, é um símbolo de que tu te preocupa com as outras pessoas. Porque se as pessoas não estiverem de máscara, estiverem contaminadas, elas vão te passar, vão te contaminar. A tendência é essa. Então é bom que se pense isso. Se está sozinho, tranquilo, não existe uma regra, né? Exatamente como foi falado, né? Não existe uma regra que tenha que usar máscara no veículo. Agora, por exemplo, se for motorista de ônibus, de coletivos, aí é obrigatório. Agora, se é no seu veículo particular, por exemplo, se é táxi, é obrigatório. Algumas situações específicas se tornam obrigatórias porque está lidando com o público. Agora, em outras situações, se é particular, isso é bom senso. Vou transportar pessoas que eu não é minha esposa, não é minha filha, né? Não são pessoas que tu está no teu cotidiano. Usa máscara. Né? Até porque daí se tu for extrapolar para dentro do teu veículo das normativas do município, vai estar em desacordo se tu não estiver usando máscara naquele ambiente. Então, é muito essa questão. Qual é a situação em específico? Certo, obrigado, Leonel. A gente tem aqui outra pergunta também, tá? Estou digitando aqui que eu recebi aqui no considerado, que é o seguinte, a dúvida. Se a empresa me obriga a ir trabalhar na sede, né, se eu for contaminada, isso pode ser considerado acidente de trabalho? Vou colocar aqui. Acidente de trabalho? Outra pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários aqui. O deputado Dionísio Marcon, deputado federal de estamos na audiência, abraço aos companheiros. Né? Tem outros aqui também. A professora Edelvira, somos todos vetores, temos que ter consciência e bom senso. É isso aí. Né? Aqui, o Amarildo Cardoso, parabéns pela iniciativa, Moisés, e aos convidados. É isso aí, a gente tem que debater e discutir isso aí. Também temos aqui a Valéria Garcia, parabéns, discussão necessária. Obrigado, Valéria, pela audiência. E está aqui a dúvida aqui, né? Se a empresa me obriga a ir trabalhar na sede, né, ou seja, um local, né? Se eu for contaminado, isso pode ser considerado acidente de trabalho? Se eu não estou enganado, o STF julgou recentemente isso aí, considera que sim, né, a pessoa que pegou Covid-19 no ambiente de trabalho é considerado como acidente de trabalho. É isso mesmo, professora Daniela e Leonel? Olha só que interessante, né? Eu não consigo dar uma afirmativa tão categórica, tá? Por quê? Porque para o direito, tudo depende do contexto por causa de um senso de justiça, ok? Então, vejamos a seguinte hipótese. Tudo bem, eu sou obrigada a ir trabalhar. Ok, muitas pessoas estão trabalhando, né?
Mas qual é a postura da empresa em relação ao trabalho? Porque, veja, esse funcionário, ele pode ter contaminado na rua? E como que eu vou atribuir que é um acidente de trabalho? Quer dizer, a empresa é sobrecarregada com um dever de vigilância que ela não tem controle. Eu realmente não vi a decisão do STF e o seu conteúdo, mas eu imagino que o contexto da empresa favoreceu a sua condenação. Porque, veja, se eu sou uma empresa em que estou adotando todas as precauções impostas pela lei, estou indo além delas, então eu estou educando o meu público, estou fazendo revezamento, estou fazendo isolamento, eu estou fazendo um remanejamento de gestão, e me aparece um funcionário com o Covid, veja, eu tenho um funcionário que apareceu com Covid num contexto onde ninguém tem. Então, espera um pouco, né? O direito, ele não vai dizer, tu tá com Covid dentro da empresa, a empresa é responsável. Eu acredito que esse processo do STF deva ter tido um contexto que autorizou a enxergar que a empresa não adotou todas as precauções devidas e favoreceu a circulação da infectação. Então, mas a empresa pode ser condenada. Se porventura ficar demonstrado num processo judicial que ela não adotou as precauções devidas, ela vai ser condenada com certeza. Mas dizer que só o fato de eu ser obrigada a trabalhar e pegar Covid, a empresa tem que indenizar porque é acidente do trabalho, eu acho que é muito extremado perto do que a gente entende por Estado democrático de direito. É claro que isso vai ser objeto de discussão, mas não pode ser uma afirmativa categórica, porque é perigoso, né? As empresas precisam trabalhar, a sociedade precisa das empresas, as empresas precisam da força de trabalho, e essa relação de forças não pode ser 100% de prejuízo para as empresas. Uma pessoa infectada é o que a gente estava falando, ela demora para manifestar o sintoma. E aí, só porque eu estou trabalhando, agora o problema é da empresa, se eu peguei a Covid na academia de ginástica. Então, são questões assim que precisam ser melhor investigadas, todavia, a empresa pode ser responsabilizada nas condições da sua irresponsabilidade. Tá certo. Obrigado, professora Daniela. Leonel, quer algo para complementar? Não, eu acredito que essa decisão do STF, ela teve um viés muito mais de demonstrar que ser infectado no teu ambiente de trabalho por uma doença, vinculada a uma pandemia, pode ser visto como acidente de trabalho do que generalizar, entende? Toda vez que um funcionário tiver com o Covid, automaticamente é acidente de trabalho. Porque se tinha uma dúvida, né? Se acidente de trabalho é só uma máquina que esmaga a mão de um trabalhador, ou se, né, uma pandemia, num contexto de pandemia, ser infectado por uma doença por desconsideração das normas determinadas, né, se aquela empresa ela descumpriu normas determinadas e isso fez, né, a pessoa se infectar, se isso seria acidente de trabalho, né, porque fica naquela dúvida, mas doença, né, contagiosa numa pandemia é acidente de trabalho ou acidente de trabalho é só um operário caindo da escada? É mais nesse aspecto que eu vejo essa decisão do STF, do tipo, ele está considerando, olha, se descumpriu as normas de distanciamento, as normas sanitárias e tal, vai ser considerado acidente de trabalho. Então, acho que foi mais por aí, assim, essa decisão do STF. Tá certo, então tá. Obrigado, Leonel. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, então, dessa live, e vamos ler alguns comentários aqui. A Marildo Ribeiro Cardoso, assuntos muito importantes, esclarecendo nossas dúvidas neste momento turbulento. Obrigado, Amarildo, pela audiência. A Rosa Beltrame, boa tarde, companheiros. Leonel, querido, abraço, amigo. Então, tá aí um alô para o Leonel. A professora Edovira, boa noite, Rosa. Se encontraram as amigas aqui na live. E boa noite, Edovira, querida. Então, pessoal, já que não pode visitar, se encontram nas lives aqui também. Enfim, né? Uma oportunidade. A Rosa
A Rosa é uma grande batalhadora dos movimentos sociais aí, é uma grande guerreira, é uma honra. Tá certo. Eu quero falar o seguinte, ó, eu percebi que tem alunos meus na live e eu queria agradecer a presença deles e deixar um abraço, né? E agradecer por prestigiarem a nossa live. Que bom, que bom, que bom. Importante isso aí, até porque os assuntos que nós abordamos aqui, né, com certeza vão mais tarde, já atualmente, vão servir de novas teses, discussões, enfim, né, para dentro desse contexto aí de pandemia aí. Bom, então, eu queria abrir para que cada um, e também tem aqui a Valéria Garcia, né? Meus cumprimentos a todos os participantes, em particular a doutora Daniela. Então, tá aí o reconhecimento aí. Bom, eu queria abrir para cada um agora fazer as suas considerações finais para a professora Daniela e também o Leonel, para dar uma boa noite e também recomendações finais para as pessoas, né? Sobre o aspecto jurídico e também a questão de segurança pública nesse momento de pandemia. Então, a gente começou com a professora Daniela, vamos começar agora, então, com o Leonel. Pode ser, Leonel? Pode ser. Eu queria agradecer, então, mais uma vez ao convite. Foi uma honra ter estado contigo, Moisés, com a Daniela, também com a professora Daniela. E eu acredito que o mais importante nesse momento acho que é o que a gente vem frisando aqui, que é ter consciência do coletivo, respeitar a coletividade, pensar no próximo e colocar a mão na consciência. Se aquele desconforto momentâneo de colocar uma máscara ou desconforto momentâneo de não estar indo ao cinema ou de não estar fazendo uma compra determinada, se é algo realmente essencial, se é algo que de fato nos causa um transtorno tal que a gente tenha que fazer aquilo, mesmo colocando em risco a nossa vida e a vida do próximo. Então, eu vejo muito mais nesse aspecto a relevância do que penalidade, se vai ser punido, se não vai ser punido. E eu vou dizer algo assim que talvez uma pessoa que se infecte, né, com o Covid a partir de uma ação negligente e leve para uma outra pessoa que tenha uma comorbidade ou que tenha uma situação tal que venha a óbito ou venha a ficar numa situação grave, como fica, né, a sua consciência e a sua visão de si próprio a partir de uma situação como essa. Então, o ideal, porque ninguém está livre, né, de se infectar, de estar com Covid. Ninguém, as pessoas, mesmo tendo todos os cuidados, podem se infectar. A gente vê N casos, né? N políticos que estavam fazendo isolamento, estão infectados, como Dória, enfim, tem N, até o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, aparentemente estavam fazendo o protocolo que era requisitado e mesmo assim tiveram essa situação. O que significa isso? Não é porque a pessoa está fazendo o protocolo que ela não vai não vai estar com a doença, que ela não vai ter a doença. Mas, pelo menos, em termos de consciência, ela demonstra que estava tendo os cuidados e demonstra consideração ao próximo. Isso eu acho que está acima, né? E, claro, ela passa para menos pessoas também, caso esteja doente, vai deixar menos pessoas doentes, porque tomou também o cuidado, como a Débora falou, né? Aquela situação que ela teve muito próximo, né, de uma pessoa, mas todos estavam se cuidando, então não foi adiante. Isso é um símbolo de cuidado ao próximo. Então, muito obrigado, eu espero que tenha sido esclarecedor, né, esse nosso debate, e sempre, Débora, Daniela, confundi aqui, eu pensei em Débora, minha colega, professora Daniela. E eu espero que esse debate tenha sido muito útil e que tenha trazido esclarecimentos para todos e todas. E sempre que precisar, a gente está aqui. Foi uma honra, Daniela, uma honra, Moisés, e nos falamos sempre que for possível. Obrigado. Obrigado, Leonel. Obrigado pela participação e por ter aceitado esse desafio aqui de estar conosco nessa noite. Professora Daniela? Bom, passou rápido, né? Passou muito rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido.
Eu quero agradecer a iniciativa da Eagle Care, que é um trabalho lindo que eles desenvolvem. Eu fico encantada com a dimensão, a proporção, a profundidade da empresa. Eu desejo muito sucesso para essa iniciativa, para essa empresa. Os caras são de ponta, né? E cumprem, olha só que interessante, a Eagle Care cumpre o artigo 170 da Constituição Federal, e eles participam ativamente do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, eu deixo aqui meus parabéns para a Eagle Care. Leonel, foi um prazer conhecê-lo. Obrigada pela parceria, pelo discurso, foi muito bom. Quem sabe estaremos juntos em outras oportunidades, né? Agradecer aos presentes da live e dizer o seguinte, eu como pesquisadora, né? Eu vou dizer como pesquisadora e sensível às questões de desenvolvimento, né? Por incrível que pareça, nesse cenário de pandemia, por incrível que pareça, nós estamos vivendo o que Schumpeter considera como a destruição criativa, né? É uma destruição, é uma aparência de caos que serve para nos movimentar e nos tirar da zona de conforto, né? Mas Schumpeter, ele aplica esse tipo de pensamento no desenvolvimento das tecnologias. E, em relação às tecnologias, de fato, nós temos tido um salto considerável de criatividade, de inovação e de desenvolvimento. A iniciativa da Eagle Care é um exemplo clássico disso, dentre outras iniciativas de inovação para todos os lados, em serviços, em produtos, está todo mundo se movimentando e se desenvolvendo, né? Mas uma coisa não pode ficar de fora, é o desenvolvimento humano, né? Enquanto nós estamos inovando para melhorar a nossa vida, nós não podemos deixar para trás os aspectos de desenvolvimento humano. E a Covid-19, ela nos chama a esse desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, ele não é só Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo, ou Brasil, Piauí, Minas Gerais. Não, ele é um movimento de desenvolvimento humano global, né? Nós chegamos numa condição de sociedade em todos os países que ela esbarra no seu esgotamento de recursos naturais, de impactos das suas próprias decisões, né? Então, todos nós estamos sendo chamados a ocupar um espaço, a tomar posse de um papel, a nos empoderarmos de um discurso, de uma fala, de uma conversa, de atitudes que contribuam para isso. Isso é desenvolvimento humano, é nos tornar um ser humano melhor, né? E a Covid-19, com todas as restrições, nos tirou dessa zona de conforto absurda, né? Que é do indivíduo que tem a sua condição confortável. Enfim, ele nos tirou dessa condição de rico ou de pobre, não tem distinção. Todos estamos fora da zona de conforto, né? E nessa fora de estar da zona de conforto, nós somos chamados a melhorar como seres humanos. Isso significa tolerar mais o ambiente social, tolerar o próximo, agir em conformidade com as regras para que o mais rápido possível nós nos superemos nesse aspecto. São muitos prejuízos, são muitas mortes, são muitas perdas, né? E acho que em relação a esse cenário de prejuízo, nós devemos nos curvar, né? Não adianta ter a resiliência nesse momento, não é resiliência para enfrentar, é resiliência para suportar o impacto e em nome de todas as nossas perdas, como se nós estivéssemos numa guerra, né? O que se faz com o luto da guerra? Se curva, se faz um minuto de silêncio, se abraça a sua bandeira, se retoma os seus valores de solidariedade, se nasce uma esperança, uma perspectiva nova, e isso é o que eu vejo. E eu gostaria de deixar isso registrado, porque eu também estou na rua e às vezes eu fico triste porque vejo pessoas que não entenderam nada ainda, né? Ser resiliente não é vou para a guerra. Ser resiliente é suportar o impacto e ficar de pé. Então, eu quero deixar isso, que nós precisamos ser um país resiliente.
E com essa resiliência, nós vamos sair melhores, mais criativos, mais solidários, mais humanos, mais conscientes. E quem sabe a gente consegue reconstruir um futuro melhor a partir desse impacto. Então, eu agradeço a oportunidade, foi um prazer tê-los nessa live e até a próxima. Tá certo, muito obrigado. Obrigado pela participação, professora Daniela, obrigado pela participação, Leonel Hadi, e anunciar que na próxima semana nós estaremos aqui novamente, sempre nas quintas-feiras, e olha só, professora Daniela e Leonel, a próxima live de quinta-feira, a gente vai pegar aqui pelo menos 10 fake news sobre o Covid-19, e vai ter aqui os convidados aqui, que são professores aqui da Escola de Saúde, e também médicos, que trabalham onde o aplicativo Igualcare foi instalado e está ajudando as pessoas a ter acesso a serviço de saúde. A gente vai apresentar essa fake news, as imagens da fake news aqui, e os médicos, os profissionais de saúde vão pegar e responder, olha, isso é verdade ou não é verdade? A gente já sabe que é mentira, né? Mas vão explicar de uma maneira bem didática para as pessoas que aquilo ali não tem fundamento científico, né? E dessa forma está incorreto, mas vai explicar e orientar a sociedade de uma maneira correta e adequada. Então vai ser uma live bem legal. Convido já vocês a participarem, que com certeza essa live vai ser bem interessante, tá? Leonel, obrigado mais uma vez, bom trabalho para ti. Professora Daniela, muito obrigado, um abração a todos e uma boa noite. Até mais, valeu, pessoal.